de pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que fazem trabalhos pagos, que fazem esses tipos de amarrações, que fazem trabalhos para poder prejudicar outras pessoas. O final dessas pessoas é sempre muito trágico, muito doloroso, né? Essas pessoas, por mais que ganhem dinheiro a vida inteira, morrem na miséria, geralmente vegetando em cima de uma cama, e não é aquele negócio de morrer assim, caiu de cama hoje, mês que vem morreu, não. É anos vegetando em cima de uma cama, se decompondo com um câncer, sabe? Se desgastando completamente. Aí o que acontece? Ao desencarne, a hora que passa lá pro lado espiritual, é que a verdadeira cobrança vem. Aí vem a prestação de contas. Aí vem a prestação de contas. Porque não só a ação energética de todo o mal que ele praticou aqui, de toda a infração da lei que ele cometeu aqui, que ele adquiriu inimigos, obsessores, ainda tem aquele que ele subjugava, aquele que era o auxiliar dele no plano espiritual para poder fazer aqueles trabalhos de magia, porque ele está aqui no plano físico. Bônus, etc. Isso. Exatamente. Todo mundo que participa dessa situação aí vai ter um fim trágico. Aí o que acontece? A hora que desencarna, aquele que antes virava assim, lembra quando eu fiz tudo quanto é tipo de trabalho que você me pedia? Pois é, com cada trabalhinho daquele lá que você ganhava para poder fazer, você estava vendendo um pedacinho da sua alma para mim. Agora você é meu. E as consequências, gente, elas são para o dirigente, elas são para os membros do grupo que participam desse tipo de trabalho, que estão envolvidos, da casa, tá? E também para aquela pessoa que fez o pedido, aquela pessoa que foi lá e solicitou o trabalho de magia negra. Igual já aconteceu da pessoa chegar... Até o amigo que foi levar ele. Até o amigo que foi levar sofre. Todo mundo que está envolvido. É igual aquela história do aborto. Todo mundo que está envolvido na história do aborto se ligou àquela energia ali. Às vezes o cara fala, não, mas não fui eu que abortei. Eu simplesmente falei para ela que ela não poderia contar comigo. Ela é que tomou a iniciativa de ir lá abortar. Pois é, mas aquela decisão dele de falar aquilo para a mãe é que empurrou ela para o aborto. Ele se ligou, com certeza. Sim, mas... Quando eu já fui membro da federação, fui inclusive fiscal da Federação de Urbanismo da Mulher do Estado de Goiás, fui 10 anos. E eu tive a oportunidade, no ano de 95, 96, visitar 250 terreiros. 250 em Goiânia, aqui toda a região. E eu tive a oportunidade de conhecer o fim da vida de muitos dirigentes espirituais. Muitos mesmo. E tem um exemplo de uma pessoa que na época era temida pelos trabalhos que faziam no cemitério. Essa pessoa fazia trabalho, inclusive sei de trabalhos que até veio ao desencarne de algumas pessoas. E essa pessoa era tão temida, quando chegava lá a gente até afastava dela, porque realmente ela era muito mal. Mas é uma pessoa que eu conheci também e até me ensinava muita coisa. E ela trabalhava com uma entidade chamada Tata Caveira, toda a vida com ele no cemitério. Ela foi uma pessoa que eu recebia o Silvio Santos, né? Fez muitos trabalhos do Silvio Santos, o Nof Quinan não saía de lá, Lídia Quinan, filha, não saía de lá. Porque meus familiares frequentou o terreiro dela há muitos anos. Eu não vou falar o nome, com respeito à espiritualidade aqui. Eu não vou citar o nome, só vou dizer uma coisa. Eu vi o final da vida dessa pessoa. Uma pessoa assim, temida, muito procurada nos trabalhos de magia negra no cemitério.
Isso nos anos 80, anos 70, anos 80, eu conheci ela no final dos anos 80, e como minha família frequentava, cheguei até a mediunizar lá. O final da vida dessa pessoa foi o seguinte: uma pessoa que tinha tudo, morreu com uma doença cardíaca, foi deformando o rosto, isso aqui tudo, desfinhou, era gordo, foi ficando bem magrinha, e de repente o coração parou assim. E quando parou o coração, que ela desencarnou, não tinha nem aonde enterrar. E era uma pessoa que ganhava muito dinheiro. Até o Silvio Santos teve lá, as autoridades do Iris Rezende já teve lá. Né? Então ela ganhou muito dinheiro. E terminou o final da vida, não tinha nem onde enterrar. Sabe onde ela está enterrada? Ela está enterrada do lado da minha avó. Porque meus familiares cederam um local para ela ter a dignidade de ter um local para enterrar. Foi o fim dessa moça. Deixa eu fazer uma colocação para vocês. Odair, minha sacerdotisa, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Isso é eu, Carlos Pedro Gervásio, que estou falando. Não é o sacerdote, não é o mestre, não é o estudioso, porque eu evito 99,99% de fazer a colocação, dizer eu. Eu não acredito que um Tatacaveira, um Sete Cruzilhada, que um Tranca-Rua, que um Marabô faça esse tipo de trabalho. Não faz. Eu não acredito. Que Uba faz. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Existem muito Tatacaveira, existe muito Sete Cruzilhadas, existe muito Tranca-Rua, muito Marabô, com incenso aí. 77 cada linhagem. Agora, nenhum deles é Exu Guardião. Todos esses aí são quiumbas desse lá de baixo, do sexto, da quinta, que se manifestam nos médiuns, não são espíritas também não. Ela só tem mediunismo. Ele não, nem um bandista ele é. Ele é médium, mas não é ele tem mediunismo, ele nasceu com aquele karma ali de ter que queimar. Então, quando você vai falar isso aí, um dia eu falei, e tenho certeza, é absoluta. Nenhum tranca-rua, nenhum coisa desenvolve esse tipo de trabalho. Isso aí são os quiumbas que se manifestam nos diferentes tipos de terreiro e tem a conveniência dos seus pais, mães de santos, que os recebem e por conveniência faz isso aí. Pois é. Não, mas isso aqui é o interessante, porque é justamente essa diálogo, porque tem a ver com o assunto. Aí, igual eu estava falando, essa menininha, ela nasceu antes da quinta semana. Ela nasceu com 7 meses, né? E aí, os médicos que já tinham preparado uma UTI prontinha, neonatal, prontinha para receber aquele bebê, quando o bebê nasceu, eles viraram e falaram, tem alguma coisa errada. Foram fazer os exames, a menina estava com a coluna completamente curada, a menina estava com o coração completamente curado, ela já tinha retomado o crescimento, ela nasceu com quase 2 quilos e a situação da microcefalia dela foi uma incógnita para eles. Por quê? Porque o cérebro cresceu, o cérebro estava completamente desenvolvido, só a caixa craniana que não tinha aberto. Ou seja, de todos os males que ela tinha, de todas as deformações que ela tinha, só a caixinha craniana que ficou daquele jeito que vocês viram ali. Né? Se tivesse dado tempo, não deu tempo. É onde a gente falou, que a gente ficou lamentando. Se essa mãe procura a gente antes, meu Deus do céu. Mas hoje ela é uma incógnita para os médicos, porque as crianças que nasceram com microcefalia tiveram todo o apoio do governo, então ela faz tratamento lá no CREA. Os médicos de lá estão impressionados, porque ela não tem comportamento de criança com microcefalia, de jeito nenhum. A primeira vez que ela foi visitar a gente, depois que ela nasceu, ela estava com 13 dias.
Bebê com microcefalia, ele parece um corozinho, quietinho lá. Não mexe, não se movimenta, não tem feição nenhuma, nada. Ela parecia uma pimentinha, mexendo e querendo sentar, levantando o pescocinho, querendo sentar. O caso dela é tão impressionante que a direção do hospital abriu uma auditoria interna no hospital, abriu uma sindicância para apurar, porque eles consideraram os exames, toda a bateria de exames que fez durante todo o tratamento da menina, consideraram como errados. Assim, não, estava tudo errado, como que a menina nasce? Aqui, ó, o exame apontava que ela tinha uma deficiência cardíaca séria. Agora a menina nasce com o coração perfeito. Que ela tinha uma deficiência na coluna séria. Ela nasce com a coluna perfeita. Que ela tinha o cérebro pequeno. Nasce com o cérebro normal. Que ela tinha, o tamanho dela era reduzido. Ela nasce com o tamanho de uma criança normal, uma criança prematura de 7 meses. Que negócio é esse? Abriram uma sindicância para apurar. Sim, Débora? Débora, Érica. Então esse é um caso de espíritos que queriam evitar a reencarnação? Dessa menina? Exatamente. E era um espírito que, quando se manifestou lá na casa, foi assim, impressionante, porque foi, vamos dizer assim, assustador e belo ao mesmo tempo. Porque a primeira manifestação que veio uma manifestação de um ser que ele tinha feridas muito intensas na região das omoplatas. Ele tinha uma forma. Gente, vamos entrar em oração com a nossa irmã Maria Elza. A mãe dela acabou de receber a notícia que ela acaba de se encarnar. Vamos em oração.